Olá, meu nome é Walter Matos, eu sou psicólogo clínico, professor e palestrante. Ah, a minha especialidade clínica é psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana, principalmente dentro de uma vertente chamada psicologia analítica desenvolvimentista. Eu estou aqui hoje para falar para vocês e dar um pouquinho um gostinho a respeito de um programa que eu estou fazendo agora nesse segundo semestre de 2023. Nós estamos chamando de Jornada, Depressão e Psicologia Analítica. Tá? É um mini curso, por um lado, mas não está recebendo esse nome, não está recebendo o nome de Jornada Depressão na Psicologia Analítica, porque é um mini curso diferente, expandido. A ideia, né, eu tenho feito esse tipo de trabalho com colegas há bastante tempo, e eu tenho sentido cada vez mais que os mini cursos, que muitas vezes inclusive ficam gravados, eles, lógico, são muito bons, têm bastante qualidade, muita coisa que deve ser produzida aí por colegas é bastante valiosa, mas eles acabam tendo um déficit num aspecto que é muito importante, que é a experiência personalizada para fixar aquilo que está sendo trabalhado. Então, isso que nós chamamos de jornada depressão na psicologia analítica tem um diferencial, porque consiste de 4 aulas, né, quatro eventos, né, onde vai ser exposto uma série de teorias vão ser feitas ampliações a respeito do tema da depressão. E ele também se compõe de uma experiência individual de cada um dos participantes comigo. Então, é um programa que tem 4 aulas, digamos assim, em dias pré-determinados. Essas aulas vão ficar gravadas para quem eventualmente precisar perder um ou outro encontro, vai receber o conteúdo gravado. Mas além das 4 aulas, eu vou estar disponibilizando algumas coisas adicionais. Essas coisas adicionais são um e-book com o conteúdo sumarizado daquilo que vai ser trabalhado, um happy hour digital, uma experiência nova para mim também, né? Então, num horário diferente do horário das aulas, a gente vai abrir para poder conversar e para poder fazer trocas mais amplas entre todos os participantes, eventualmente, né, acompanhado de algum tipo de bebida, alcoólica ou não, vai depender das pessoas. E o mais importante, uma sessão de mentoria e supervisão personalizada. Então, cada uma das pessoas que se interessar pelo programa vai ter a disponibilidade de entrar na minha agenda, procurar um horário e marcar um horário, e nesse horário a gente vai estar juntos, só eu e a outra pessoa, para de alguma maneira fazer alguma coisa que seja uma supervisão / mentoria, que tenha, lógico, a ver com aquilo que foi trabalhado ao longo do curso. A ideia por trás desse tipo de programa é que essa atenção individual fortalece a aquisição do conhecimento e dá uma possibilidade da gente entrar na avaliação do que é específico na personalidade daquele psicólogo, daquele clínico, daquele analista, dentro do tema que foi tratado. Tá? Então, essa é a jornada Depressão na Psicologia Analítica. Ela vai começar no dia 28 de outubro, agora de 2023. Os dados vocês encontram aí no material de divulgação, que provavelmente vocês estão tendo acesso junto com esse vídeo. E a estrutura desse curso, dessa jornada, desse programa, vai ser basicamente a seguinte. No primeiro encontro, a gente vai falar um pouco a respeito da depressão dentro da psicologia analítica, juntando um pouco, né, a depressão como um fenômeno da psicopatologia,
com as expressões fundamentais que guiam o trabalho em psicologia analítica. Então a gente vai falar um pouco a respeito de né, como que a depressão pode ser vista num sentido de uma produção prospectiva da psique, como que a depressão pode ser vista numa instância do processo de individuação, do indivíduo que está em sofrimento, da pessoa que está em sofrimento. A gente vai olhar a depressão como algo que tem uma potência simbólica, né? Então, a ideia por trás disso é poder pensar, né, a condição clínica dentro dessa dinâmica junguiana, dentro dessa dinâmica da psicologia analítica, como algo que leva a psique a uma necessidade de transcendência, a uma necessidade de algum tipo de construção de sentido e significado. Nessa primeira aula, então, a gente vai falar bastante da depressão, né, do ponto de vista das características descritivas do fenômeno e conectar ela com aspectos fundamentais da psicologia analítica clássica e também trazendo um pouco da psicologia analítica chamada arquetípica, tentando aí emular um pouco a voz do principal expoente dessa vertente, que é o James Hillman, para quem a depressão é uma patologia fundamental do nosso tempo e da nossa estrutura psíquica. Para o Hillman, a depressão é a psicopatologia paradigmática, né, da abordagem clínica que ele propõe, uma abordagem fenomenológica baseada na imagem, porque ele vai entender que a depressão é a demanda da psique pela construção de sentido e pela construção de significado. Isso é extremamente importante do ponto de vista contemporâneo, porque nós vivemos um tempo em que talvez, né, pelo fato de nós termos vencido as necessidades básicas, fundamentais de sobrevivência, a gente tem, né, toda uma sede, um desejo, uma necessidade de algo que eventualmente nos escapa. E a depressão, né, pode ser uma ferramenta para ir para esse lugar, para esse exame, para essa análise, desde que a gente possa ver através da depressão. Nessa primeira aula, então, a gente vai abordar um pouco essas questões. E lógico, né, a ideia da jornada, do curso, é sempre trazer isso para o contexto clínico. Então, como que eu posso pensar a depressão como um fenômeno que vem para a clínica, que vem para o consultório e que evoca uma série de reações transferenciais e contratransferenciais. A ideia na nossa jornada é a gente sempre estar navegando nesse sentido, trazendo para a aplicação clínica os conceitos, né, pensando como que a gente pode estar clinicamente mais potente, mais ativo. E a depressão, ela traz uma questão nesse sentido que é bastante importante, porque para eu poder fazer esse olhar simbólico, para eu poder, né, enxergar através do sintoma, eu tenho que ter uma capacidade de sustentar, de suportar o sintoma. Eu tenho que ter uma capacidade de suportar esse sintoma transferencialmente e contratransferencialmente. Isso que significa que eu tenho que, de alguma maneira, ser capaz de estar junto com o paciente, sustentando a agonia e o desconforto daquilo que ele está vivenciando e, ao mesmo tempo, olhando para mim mesmo e vendo como que aquilo que ele está expressando atualiza os meus complexos, atualiza o meu desejo, de alguma maneira, de tirar o sofrimento do paciente, um sofrimento, né, um desejo que até certo ponto é legítimo, mas que exacerbado pode me levar a uma situação que vá no caminho oposto àquilo que a gente deveria se propor na clínica. Eventualmente eu posso ficar contaminado e sair
né, da capacidade de aprofundamento, da capacidade de construção de sentido e significado por conta, né, da contratransferência colocada nesse lugar de sofrimento. E isso vai existir em todos nós clínicos, porque nós estamos falando de condições humanas, nós estamos falando de condições humanas, estamos falando que é alguma coisa que está também no nosso self, na nossa alma, vai estar expresso na nossa psique, no nosso comportamento, eventualmente, né, com potências distintas, mas, né, o nosso trabalho é justamente se contaminar junto com o paciente para poder, de alguma forma, tentar fazer essa construção de sentido e significado. A primeira aula, então, né, voltando à explicação da estrutura, vai estar um pouco nesse campo, né, dos fundamentos da psicoterapia junguiana do ponto de vista mais fundamental, de alguns aspectos fundamentais, e usando um pouco a psicologia arquetípica, a voz do James Hillman, para trazer esse olhar de por que seria então a depressão a patologia paradigmática do nosso tempo sócio-histórico. Na segunda aula, a minha ideia, a minha pretensão é trazer um recorte mais próximo daquilo que a gente chama de psicanálise das relações objetais, particularmente nas vozes de Winnicott, Bion, um pouco de Melanie Klein também, para que a gente possa compor a psicologia analítica clássica com uma visão um pouco mais desenvolvimentista e com uma visão um pouco mais voltada à especificidade do indivíduo, da sua história única e particular, como ser no mundo, como ser que entra em relações e como que essas relações, né, as chamadas relações objetais na psicanálise, podem de alguma maneira contribuir para um quadro psicopatológico caracterizado aí pelos sintomas da depressão. Então a gente vai olhar um pouco a forma, né, de pensar as relações objetais, a forma de pensar na psicologia do desenvolvimento, como que são as instâncias arquetípicas da procura pela conexão com o outro, como que essa procura envolve determinados pressupostos psicológicos que podem levar o indivíduo a algum tipo de exacerbação da tensão ou do desapontamento em relação à sua capacidade de se conectar com os outros indivíduos. Ou seja, como que para cada um de nós, né, essas conexões, particularmente as conexões de primeira infância, são fundamentais para a gente entender e para a gente trabalhar clinicamente a questão da depressão. Né? Porque nessa perspectiva, a falta da confiança básica no mundo e a falta da confiança básica na minha capacidade criativa de dar conta do mundo vai gerar um estado de desesperança, de desapontamento, eventualmente de isolamento, né? E isso é um elemento fundamental na história individual da pessoa que pode levar a um quadro exacerbado em algum momento da vida. A gente sempre navega nesse sentido sobre essas pressuposições. Né? A gente está falando que, de certa forma, a depressão é um fenômeno arquetípico, e também estamos falando que a depressão é uma consequência da história de vida única daquele indivíduo. Então, clinicamente, é importante poder observar tanto um aspecto quanto o outro. Né? Poder ficar tanto no olhar do coletivo, né? Do inconsciente coletivo, digamos assim, usando um termo junguiano, quanto no consciente individual, inconsciente individual, que foi construído a partir da história única daquele indivíduo, das suas relações. E, de novo, né? Poder pensar como que isso impacta a prática clínica, como que da clínica
uma série de coisas que nós fazemos, que nós temos que fazer, particularmente em pacientes com esse tipo de questão, tem a ver com uma determinada posição do analista, do psicoterapeuta, de algum tipo de reconstrução da capacidade de construir relações objetais saudáveis. A depressão, né, um dos fenômenos dela, um dos sintomas, digamos assim, é um afastamento, um distanciamento do mundo. Né? Esse afastamento, esse distanciamento do mundo não acontece por acaso. Né? Ele acontece por conta de uma energia libidinal que se recolhe, né? E eventualmente essa energia libidinal que se recolhe é sintoma do indivíduo enxergar, inconscientemente, claro, uma impossibilidade de colocar essa energia libidinal no mundo. Então, essas duas aulas a gente vai fazer bastante essa interlocução, né, entre a psicologia analítica clássica, um pouco da arquetípica, um pouco da desenvolvimentista, trazendo um pouco esses conceitos e colocando esses conceitos dentro do olhar da depressão. A minha ideia é trazer um pouco do Jung, a minha ideia é trazer um pouco também de outros autores. Né? Só para ilustrar, né, tem eu estou separando o material para isso, e entre o material acabei me deparando aqui com uma carta, né, do Carl Gustav Jung. Essa carta está colocado no volume 3 do volume das publicações aqui brasileiras, da editora Vozes, a respeito das correspondências do Jung com diversas pessoas. Então, ele escreve: prezada senhora N, é uma destinatária não identificada. Né? Ele está falando a respeito, né, de depressão. Depressão significa, em geral, pressão ou coação para baixo. Isto pode acontecer mesmo que não se tenha o sentimento de estar em cima. Por isso, não gostaria de abandonar esta hipótese sem mais. E ele diz: se eu tivesse de viver num país estrangeiro, é provavelmente o caso dessa pessoa, procuraria alguma ou mais pessoas que me parecessem amáveis e me tornaria, de certa maneira, útil a elas, para receber libido de fora, ainda que de uma forma algo primitiva, como fez, por exemplo, o cachorro sacudindo o rabo. Criaria animais e plantas que me dessem alegria com o seu desenvolvimento. Eu me cercaria de coisas belas, não importa se primitivas ou simplórias. Objetos, cores, sons, comeria e beberia coisas gostosas. Quando a escuridão viesse, não descansaria até penetrar em seu cerne e chão, e até que aparecesse uma luz no meio do sofrimento. Porque a própria natureza se inverte in excesso affectus. Um outro conceito junguiano que ele está trazendo aqui a respeito das polaridades, das inversões. Né? Então, a própria natureza se inverte com afeto excessivo. Eu me voltaria contra mim mesmo com raiva, para que no calor dela derretesse meu chumbo. Alguns elementos aqui de alquimia, que é muito utilizada como metáfora de processos psíquicos. Renunciaria a tudo e me dedicaria à atividade mais humilde, caso minha depressão me forçasse à violência. Lutaria com o Deus sinistro até que me descolasse o quadril, pois ele também é a luz e o céu azul que retém diante de mim. Seria isto o que eu faria. O que outras pessoas fariam é uma questão que não sei responder. Mas também para a senhora existe um instinto: arrancar-se para fora disso, ou entrar até as profundezas. Clinicamente, muitas vezes, essa ambiguidade vai ser vivida, sentida, tanto pelo paciente quanto analista. Uma polaridade entre o arrancar-se e o implicar-se cada vez mais. Mas, fechando a carta, nada de meias medidas ou meio entusiasmo. Com votos cordiais, sinceramente seu, Carlos Gustavo. Então esse é só um exemplo aí de coisas que eventualmente a gente vai trazer tanto do ponto de vista da psicologia analítica, né, dos escritos do próprio Jung, para embasar um pouco
o tema depressão e psicologia analítica e qual o significado de cada uma dessas coisas, apesar de ser uma carta relativamente pequena, uma folha, mas o Jung toca numa dezena de conceitos, né? Entre eles a questão libidinal colocada para fora ou para dentro. Né? E é muito curioso porque nós junguianos costumamos apostar muito na potência do símbolo, na capacidade simbólica, né, da psique poder se reconstituir, poder de alguma maneira alcançar uma posição transcendente, mas na carta o Jung diz, né, procuraria alguma ou mais pessoas que me parecessem amáveis e me tornaria de certa maneira útil a elas para receber libido de fora. Ora, ele está falando aqui de psicanálise de relações objetais. Né? Muitas vezes que a gente né, entende como uma formulação um pouquinho dissonante da psicologia analítica clássica, bastante fundamentada pelo trabalho do Michael Forden, que é um autor que eu normalmente também trago para a minha prática, para as minhas reflexões e para os meus cursos. Mas o Jung está falando disso. Né? Então ele está falando de relações objetais como cura, na potência de cura da depressão e como que de alguma maneira o esforço, né, para receber libido de fora e para colocar a libido para fora é parte do processo. Bom, essas duas aulas, como eu falei, estão pautadas nesse sentido. A terceira aula é uma aula para a gente falar um pouco a respeito da neurobiologia da depressão. Então, uma coisa que sempre fez muito sentido para mim e que eu costumo trazer nos meus cursos, algum tipo de transdisciplinaridade. Né? Transdisciplinaridade, né? Conceitualmente uma ideia de você lidar com conceitos de áreas distintas do conhecimento, não para fazer um tira e põe ou isso significa aquilo, mas sim para que um pouco do conhecimento de um ajude a aumentar o conhecimento de outro. Né? É uma ideia de complementaridade e não de suplementaridade ou mesmo de competição entre as áreas. À medida em que eu tenho um pensamento transdisciplinar, eu consigo ampliar e fixar tanto as ideias de um campo epistemológico quanto do outro. Então, a minha ideia na terceira aula é trazer um pouco, né, da neurologia, da fisiologia da depressão e trazer também um pouco de um pensamento junguiano mais contemporâneo. Entre o pensamento contemporâneo mais junguiano, um autor que tem me impactado muito e que eu imagino que eu vou querer trazer aqui para essa nossa jornada é um analista chamado Eric Goodwin. Ele tem trabalhos escritos no Journal of Analytical Psychology, um livro bastante interessante, inclusive, onde ele utiliza alguns mitos, digamos assim, antigos, o mito de Beowulf, né, particularmente, e um trecho aqui da resenha do livro vai falar, né, como o Dr. Goodwin usa a psicologia profunda moderna para observar como a mentalidade pagã lida com problemas humanos primordiais como raiva, depressão, trauma, ansiedade, tristeza e a própria mortalidade. Né? Então, ele vai dizer, né, como o sofrimento, né, era combatido nas culturas pagãs, textualmente como está aqui, não com análises aéreas, fantasias ou afirmações dogmáticas, mas com história, parentesco, habilidade, conexão, honra e, acima de tudo, coragem. Aqui, novamente, está uma perspectiva, né? Não só a perspectiva simbólica, mas a perspectiva da maneira de se colocar a libido, ou o esforço de se colocar a libido. Né? E quando ele fala aqui de criar ou curar com história,
ele está falando de alguma maneira daquilo que é muito caro para nós em psicologia analítica, que é a potência do símbolo e a potência da ampliação daquilo que o paciente está trazendo como conteúdo para o consultório. Então, a aula 4 seria justamente isso. Na aula 4, a minha ideia é fazer uma ampliação e trazer um pouco a depressão a partir da forma como ela é vivida, como ela é historicizada, digamos assim, né? Na literatura, no cinema. Lógico, né, que o tempo é escasso, não vai dar para a gente fazer isso de forma muito ampla, mas poder fazer algum tipo de ampliação. E ao fazer a ampliação, também a gente está falando daqui de uma prática clínica, de como que a gente consegue clinicamente atuar no consultório, ampliando os conteúdos que o paciente está trazendo, porque história, né, de alguma maneira, é uma das formas de elaboração, uma das formas de aliviar o sofrimento, né? Saber que aquilo com que eu estou lidando é coletivo, né? E, como diz o Campbell, né? Joseph Campbell, quando ele fala a respeito da jornada do herói, nada a temer porque o caminho, os desafios já foram vividos milhares de vezes por outras pessoas antes de nós. Então, poder olhar um pouco, né, para ampliação como uma ferramenta, essa ferramenta que dilui, né, que, como Jung diz na carta dele, derrete um pouco o chumbo, né, junto com a raiva ali, ele estava usando a raiva para derreter o chumbo, né, mas como que a ampliação de alguma maneira dilui a rigidez, né, o pânico, né, a petrificação da medusa causada por quem está num quadro depressivo maior. A gente vai fazer, então, vou tentar fazer na aula 4 essa ampliação e, ao mesmo tempo, tentar trazer um caso clínico de ilustração para a gente poder, de alguma forma, tentar fechar um pouco essa jornada dentro desse percurso que eu estou falando para vocês, com algum tipo de aplicação, apesar que em todas as aulas, né, o foco é sempre a atuação clínica. Né? Então, é uma jornada, um programa pensado para ajudar-nos na clínica, na prática clínica, para que a gente possa ampliar o nosso próprio entendimento do que nós estamos fazendo e do que a gente pode fazer com um paciente que traz uma carga de sofrimento muito profunda e que tem impactos também muito profundos do ponto de vista da relação transferência e contratransferência. Tá? Essas 4 aulas, então, vão, né, versar sobre o tema dessa maneira. A ideia é que a gente sempre esteja falando da prática clínica e, de certa forma, o coroamento disso é um happy hour. O happy hour seria uma maneira, né, pensada para que seja leve, divertida e bem-humorada, também da gente diluir um pouco isso. Né? A clínica muitas vezes é bastante pesada, bastante densa, né? E a gente vai pensar como que a gente pode diluir essas coisas, inclusive na nossa alma como profissionais. Então, a jornada foi pensada para, né, ter esses 4 encontros e depois a gente fechar isso com um happy hour, fechar do ponto de vista coletivo. Então, o happy hour é uma ideia que seja, né, livre, tranquilo, que cada um, na medida daquilo que desejar, possa falar um pouco, né, trocar de forma coletiva. E aí, depois, quem resolver participar vai ter acesso à minha agenda para marcar um horário comigo para a gente fazer uma sessão de mentoria e supervisão. Tá? A sessão de mentoria e supervisão pode recuperar algumas coisas que foram faladas a respeito das aulas, mas a ideia é que a pessoa possa trazer para mim e para a gente trabalhar juntos a sua especificidade, o seu manejo, a sua dificuldade, se for o caso, específica com esse tipo de paciente. Né?
e que juntos, individualmente, a gente possa fazer esse olhar, né, mais personalizado, mais customizado, de quais são as coisas que estão sendo afetadas nos complexos daquele clínico, daquele analista, numa situação clínica desse tipo, né, com um paciente com um estado de depressão mais profunda. Ao lado disso tudo, a gente vai estar, para as pessoas que se interessarem, né, que quiserem participar, abrindo um grupo de WhatsApp que vai funcionar ao longo de todo o período da jornada. Ela começa no dia 28 de outubro e termina ali na primeira ou segunda semana de dezembro, não me lembro ao certo, tá? Com certeza no material de divulgação. Né? Mas ao longo de todo esse tempo, e eventualmente vai ficar aberto depois, a gente vai ter um grupo de WhatsApp para poder fazer algumas trocas, para poder fazer compartilhamento de referências bibliográficas, de referências simbólicas, enfim, de como que o tema vai aparecendo e como que a gente pode coletivamente construir algum tipo de saber que seja útil para todos nós. Né? Isso, né, esse é fundamentalmente o espírito do programa, o espírito da jornada. Eu tentei fazer nesse vídeo aqui algumas introduções a alguns conceitos, né? Trazendo o próprio Jung, inclusive, para a ideia, né, de que, para nós como psicólogos, claro que o alívio do sofrimento é um tema fundamental do nosso trabalho, porém, né, junto com isso vem uma perspectiva de que o alívio do sofrimento, a transcendência, digamos assim, vem junto com algum tipo de construção de sentido, com algum tipo de construção de significado, e com uma experiência relacional entre o paciente e o terapeuta. Então, poder olhar para esse conjunto de coisas, poder olhar o paciente dentro desse conjunto de coisas e poder obter algum tipo de discriminação, né, a respeito das intervenções, a respeito dos silêncios, a respeito do manejo, enfim, que nós estamos fazendo com um paciente desses, contextualizando, né, e entendendo também a partir da ativação dos nossos complexos, a partir da ativação contratransferencial das nossas próprias angústias que estão sendo despertadas pelo contato com aquele paciente. Tá? Uma alquimia que se estabelece na relação terapêutica, né? um solve et coagulant, né? Solucionar e coagular ao mesmo tempo, discriminar e poder viajar junto com o paciente, poder viajar junto com um paciente que está num estado de sofrimento, que quer se livrar daquele sofrimento e que ao mesmo tempo coloca ele numa condição transferencial perigosa, porque há um depositar de expectativas no trabalho da psicoterapia e, ao mesmo tempo, uma tendência a um certo distanciamento, a um certo isolamento. Né? Então, como poder identificar isso dentro de nós e, de alguma maneira, poder fazer um manejo equilibrado dessas condições que possa levar o paciente a algum tipo de flexibilidade, a algum tipo de movimento que permita a ele vencer, né, esse estado, o que significa, né, vencer, trazer para um patamar mais normal, digamos assim. Né? Nós não vamos trabalhar aqui com a perspectiva da dissolução absoluta do sofrimento, até por acreditar que isso não é uma meta viável. Né? Muito pelo contrário. Né? Sustentar o sofrimento e encontrar sentido e significado no sofrimento é o cerne do nosso trabalho. Então, fazer uma psicologia, né, de construção de alma, né, uma psicologia
em que de fato a singularidade do indivíduo, né, vista a partir do seu sofrimento e compartilhada entre paciente e terapeuta, possa levar a um estado de construção de sentido e significado dentro do próprio sofrimento e dentro do mundo, né? Resistindo à tentação de buscar isso em outros mundos ou num estado idealizado de felicidade plena ou de satisfação plena. Provavelmente esse estado idealizado de satisfação plena que a gente vive de forma tão forte, né, no mundo contemporâneo, é um dos motivos pelos quais a gente está sendo jogado com muita frequência em estados depressivos. É um dos motivos pelos quais, particularmente aqui no Brasil, a gente tem um uso de medicamentos ansiolíticos, né, principalmente os benzodiazepínicos, que está entre os maiores do mundo, né, é um sofrimento da contemporaneidade. E sendo um sofrimento da contemporaneidade, ele vai chegar de forma individual para cada um de nós e para cada um dos nossos pacientes, vai chegar para cada um de nós no nosso consultório, a partir da individualidade dos nossos pacientes, mas como diz o Hillman, cada um dos pacientes, né, atualizando a alma do mundo. E é por isso, pelo fato de ser uma expressão da anima mundi, da alma do mundo, e pelo fato de ser uma questão tão premente, que eu quis, nesse momento, falar a respeito disso e trazer isso na forma de um curso diferenciado, né, com um olhar personalizado. Ele fica um pouco mais caro por conta disso também, né? Mas a ideia é que eu vou estar provavelmente conseguindo entregar alguma coisa que seja bem mais valiosa e bem mais aderente do que simplesmente um curso gravado. Então, eu entendo que tem uma relevância para o nosso tempo, para a nossa história, para o nosso momento e para a nossa prática clínica. Tá? Espero que eu tenha conseguido passar aí uma ideia de como que vai ser a jornada, e se você se interessar, vai ser muito legal ter você comigo nesse processo. Fico por aqui, muito obrigado e até a próxima.